Santo e eterno Deus, te agradecemos, Jesus, mais uma vez por estarmos na tua casa, por podermos ter o privilégio de abrir a tua palavra sem nenhum problema, Jesus. Te agradecemos porque queremos ouvir a tua voz, Pai. E o Senhor fala conosco em todo momento. Nós queremos te pedir nesses instantes, Senhor, que abra os nossos ouvidos, prepare o nosso coração. E eu te clamo, Jesus, que apesar de mim, o Senhor use a minha vida nesse instante para falar aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo. E que o Senhor possa fazer a diferença em nossa vida, Senhor. Não por mim, mas pela tua palavra, por aquilo que vai ser lido, por aquilo que vai ser explicado, Jesus. No nome de Jesus é que te agradecemos e te pedimos a tua orientação, os teus ensinamentos na manhã de hoje, que sejam para a nossa vida, Jesus. Te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus na cruz. Amém. Amém. Esperar só mais alguns irmãos entrarem. Não. Queridos, eu vou começar assim como a maioria das aulas, perguntando o que é fé, não é? Acho que a gente já falou algumas vezes, mas não custa nós falarmos mais uma vez. Eu vou ficar parado, Gui, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, eu vou ficar parado, por aqui. Entre aqui e aqui. O que é fé, meus irmãos? Não estão muito convictos ainda o que é fé, né? O que é fé? E quando a gente fala em decorar, é claro que nos vem à mente os nossos momentos de escola, onde a gente tinha que decorar aquele monte de fórmula, aquele monte de coisa que a gente fala, não vou usar para nada, não é verdade? Então, quando alguém fala que você precisa decorar alguma coisa, você já fica traumatizado, você fala, putz, não consigo, não vou usar para nada. Diferente com a palavra de Deus. Porque o sentido correto de decorar é aquilo que vem do coração. E você colocar no seu coração o que é fé, você não vai mais esquecer. Não vai ser uma bitola, não vai ser uma cola, não vai ser nada que seja falso ou algo que você não vai usar para a sua vida. Mas colocar no seu coração o que é fé vai te ajudar na sua caminhada com o Senhor. Na sua caminhada, principalmente nos momentos mais difíceis, onde nós tendemos a esquecer das coisas. Mas aquilo vai estar no seu coração. E você, de cor, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vêm. E eu vou começar a aula da mesma forma que os outros professores em todas as aulas. Foi muito difícil preparar essa aula. E não é pelo personagem em si, e da mesma forma que os outros professores, não é pelos personagens que vão ser estudados, pela história que vai ser contada, mas sim pelo enfoque, pelo foco que será dado, que é sobre fé. E não tem como falar de fé, principalmente da fé de outros, sem refletir como está a minha fé. Então, quando você vai estudar e você começa a refletir naqueles passos e naqueles momentos de história, como você agiria ou como você faria, a gente tem que refletir como está a nossa fé. E a gente tem que traçar o nosso paralelo para cá, trazer para a nossa realidade e falar como eu estou vivendo. Então, por isso, acredito, o Marcelo está aqui, para não me deixar mentir,
que o difícil não é o personagem em si, e sim o foco que a gente dá para esse enfoque, que é a nossa fé. E hoje não vai ser diferente, eu vou te convidar, como sempre faço, para pensar na sua fé. Como está a sua fé? Em que estágio de fé você está? Quão certo você está das coisas que você espera? E quão convicto você está daquilo que você não vê? Como nós vamos falar sobre Sansão, eu queria perguntar para vocês, o que vocês veem em Sansão? O que vocês sabem de Sansão? Gui, eu vou ligar aqui o verde e o azul para passar por aí. Não sei quem quer começar falando. Eu vou deixar aqui, mas pode ir passando para trás. Vou deixar aqui, mas pode. O que vocês sabem de Sansão? O que vocês lembram de Sansão? Quando se fala da vida de Sansão, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O que você guarda? Os cabelos igual ao do Dilson. Força, né? Força. Nazireu. Alguém mais? Força, cabelos como o do Dilson, Nazireu. Oi? Foi seduzido. É isso que vocês sabem da vida de Sansão? Recebeu o Espírito de Deus. Foi muito bem criado. Uma criança consagrada. Desobediente. Algo mais? Então vamos lá, vamos ler Hebreus 11, 32 e 33. Hebreus 11, 32 e 33. Por favor, alguém lê para mim. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. 34? Não, tá bom até aí. Que direi? Me faltarão palavras para falar sobre alguns outros, mas dentre eles, Sansão. E o 33 diz o quê, Marcelo? Lê de novo. Eu acho que eu não entendi pelo que a gente conversou aqui antes. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Como fica a história de Sansão agora, depois da gente ler esse texto? O que mais vocês lembram da história de Sansão? Ele era juiz. Isso aí, convicção. Era isso mesmo. Nasceu com o propósito de começar a libertar aquele povo, né? Boa, muito bem. O pessoal estudou muito bem. Se a gente fosse contar resumidamente a história de Sansão, a gente vai lembrar de alguns fatos, né? Então, do seu nascimento, da sua concepção, né? O anjo do Senhor vem e fala à mulher. Eu acho interessante que não é citado o nome da mãe de Sansão em nenhum instante, mas sim a mulher, nem pelo próprio pai de Sansão, Manoá. Ele diz, que você disse à mulher? Ele fala assim com o anjo, o que você disse a esta mulher? Não fala minha esposa, não fala o nome dela. Mas ela certamente foi escolhida
para que Sansão viesse. E ela era estéril, né? E então o anjo do Senhor vem, fala a ela que ela teria um filho e que ele seria separado, que ele seria um nazireu. Nazireu, na verdade, é um homem ou uma mulher que fazia um voto de dedicação ao serviço do Senhor, por algum tempo ou pela vida inteira. Em geral, os nazireus faziam este voto, de livre e espontânea vontade. Mas o anjo do Senhor veio a essa mulher e disse que ele já seria nazireu desde o ventre da sua mãe. E para que isso fosse, que acontecesse, ela tinha que se apartar de algumas coisas, né? Bebidas fortes, bebidas com vinho, né? Como da videira, de comidas imundas. E para ele, certamente, ali ele tinha que deixar o seu cabelo crescer, não podia ter o seu cabelo cortado. Para vocês lerem sobre Nazireu e o que deveria ser um Nazireu, Números 6, de 1 a 21, nós não leremos aqui, vocês podem ler em casa, todas as características, tudo que se falava sobre o Nazireu. Em Números 6 está bem descrito no capítulo inteiro. Um pouquinho do contexto, né, do contexto histórico. O povo de Israel, ele tinha se desviado novamente do Senhor, tinha desviado os seus olhos do Senhor, e isso acarretou na servidão, né, de Israel pelos filisteus por 40 anos. E se a gente pensar, Deus havia tirado com a sua mão forte o povo do Egito. Eu tirei meu povo de lá e ele vai ser escravizado novamente. Certamente o Senhor não queria isso para o seu povo, que era um povo escolhido, né? E sendo assim, Deus, através do seu amor para com Israel e fiel às promessas que ele tinha feito aos profetas, levanta um tipo de libertador. Então vamos ler lá Juízes 13, 5. Juízes 13, 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E ele começará a livrar a Israel. Juízes 13, 25. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, a Bíblia começa a relatar que o Espírito do Senhor começa a agir na vida de Sansão. E se a gente for lembrar dos feitos de Sansão, a gente chega lá. Os feitos de Sansão são obra do Senhor e não dele próprio, né? É obra do Espírito de Deus agindo na vida de Sansão. Queria ler com vocês Juízes 15, 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Eles lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Aqui um pouquinho da história, na verdade. Sansão havia se casado, né? Ele havia feito um enigma durante o período da sua lua de mel para alguns homens filisteus, porque ele casou com uma filisteia. E ele ficou muito bravo porque ele contou o enigma para a esposa, ela contou para os homens acabaram, obviamente, adivinhando o enigma. Ele ficou um pouco bravo, matou 30 homens, deu a roupa dos 30 homens para os 30
filisteus que lá foram, que adivinharam o enigma. Ele ficou muito, e foi embora para a casa do pai. Aí ele pensou um pouco melhor, voltou para sua esposa, como na época, quando você casava com uma estrangeira, e se você fosse para algum outro lugar, ela ficava com o pai, assim como se ela tivesse um filho, aquele filho era da mãe, né? Não vai com o pai. Então, ela ficou com o pai, e ele voltou para ter com sua esposa, mas ela já tinha sido dada pelo seu sogro ao seu padrinho de casamento. Então, foi dada ao seu padrinho, e o pai dela falou assim, não, você não vai entrar. Ah, não vou entrar? Então foi lá, pegou 300 raposas, amarrou o rabo de uma com outra, né, de duas em duas, botou fogo e mandou para a plantação dos filisteus, e acabou com 1 ano de plantação deles. Acabou, arrasou com aquilo tudo. Aí eles ficaram bravos, voltaram e foram com 1000 homens atrás de Sansão. 1000 homens filisteus foram atrás de Sansão. E 3.000 judeus foram até Sansão, em Juízes 15 aí. E o que me chama muito a atenção, você pode ler de novo? Bom, presta bem atenção. 1000 filisteus foram até os judeus, loucos, porque, né, Sansão tinha acabado com as coisas dele. E os 3.000 judeus foram até Sansão e falaram assim. Leio tudo? Por favor. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Um pouquinho de imaginação. 1000 homens foram até lá. 3.000 homens foram a Sansão e falaram: cara, o que você fez? Olha só, você não sabe que eles mandam em nós? E agora? E me chama muito a atenção, porque eles estavam acostumados a ser escravo. Eles estavam tranquilos. 3.000 homens foram atrás de um para dizer que tinha 1.000 bravos com ele. Fala, gente, mas os caras estão bravos. E sabe o quê? A gente veio aqui para te prender. Não, a gente não vai tirar a sua vida. Mas a gente precisa entregar você para eles, porque os caras estão bravos. E o que chama a atenção é que esse povo escolhido que havia sido liberto pelo Senhor, visto tantos milagres, visto tanta coisa, além de se desviar, ainda fala assim, não, é isso aí, deixa que a gente vai ser dominado de novo. Isso remete para a gente, quantos milagres o Senhor já não fez na sua vida? Quanto o Senhor já não usou outros para falar com você, ou fez diferença na sua vida? E você está acomodado com o seu pecado? E você diz, não tem jeito, eu vou cair mesmo. A gente fica ouvindo um monte de coisa que a gente tem que ser politicamente correto, que a gente tem que aceitar tudo que os outros falam. Será? Será que a gente tem que aceitar o que é errado e ficar quieto? Afinal de contas, nós somos crentes e precisamos ser gente boa e, né, aceitar tudo. Será que essa sociedade que nós estamos vivendo, que vem falando tantas coisas, dizendo que é normal, dizendo que é assim, dizendo que tem que ser dessa forma, e a gente engole isso, falando, a gente vive nesse mundo, isso é assim. Será que a gente tem que ser tão pacífico e não falar aquilo que nós temos certeza e convicção? Será que a gente precisa abandonar a nossa fé para viver em paz nesse mundo?
como o mundo prega? Será que a gente tem que apresentar para os nossos filhos filmes que distorcem aquilo que é a verdade ou que trazem a maldade bonita para tentar distorcer, para tentar falar, a maldade nasceu assim, a maldade é bom, a magia é bom. Eu fico indignado quando eu vejo um canal de televisão que passa uma série que é Como se livrar do seu crime, ensinando como você deve agir para se livrar de um crime que você cometeu. E isso é uma série de televisão. E a gente assiste. E a gente gosta, a gente torce por bandidos em filmes. E a gente começa a deturpar, e a gente começa a desviar. O desvio não é grande, não é daqui para lá, então não incomoda, porque é daqui para cá, 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 e de repente a gente está longe. E de repente quando a gente olha, fala, o que será que aconteceu? Daqui a pouco a gente volta e fala, o que você fez? Os caras estão bravos. Você não pode fazer assim. A gente se acostuma. A gente deixa que o pecado entre em nós e a gente fala assim, ele é mais forte do que eu não sou forte o suficiente. Você já está acomodada no seu pecado? Na sua rotina de sempre reclamar? Já se acomodou? Ferreira, você queria falar alguma coisa? Não, só. Em geral, quando nós lemos a história de Sansão, a gente lê sobre a nossa perspectiva, sobre como nós gostamos de julgar as coisas. Você quer trocar a pilha? Então, ou é o outro que multa os outros dois? Voltando um pouquinho, quando a gente lê a história de Sansão, a gente lê sobre a nossa perspectiva, ou na nossa ligeirez, se essa que a palavra existe, mas de julgar as coisas. E a gente julga todos os atos, mas a gente não lê a história de Sansão à vista de Hebreus. Porque se lá está escrito que ele é um herói da fé, é assim que a gente tem que ler a história de Sansão. E buscar onde está essa fé. Que exemplo de fé é essa que merece destaque de uma história que quando a gente lê, a gente só vê desgraça? Só lá. Fé só é fé quando você chega ao fim. Convicção e certeza. Isso é fé. Não para. A gente chega lá. O casamento de Sansão, Juízes 14:4. Já ouvi e já pensei muitas vezes sobre este casamento de Sansão, que era um casamento com uma filisteia, né? Uma pessoa de fora da tribo. Alguém pode ler para a gente Juízes 14:4? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus.
porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Não, era o 4 mesmo. Que era a vontade do Senhor. Né? O texto aqui não deixa nenhuma dúvida em dizer que aquele casamento era da vontade do Senhor e que os seus pais não sabiam. Os seus pais, quando Sansão fala que queria se casar com uma filisteia, eles falam, não, mas será que não tem ninguém aqui do nosso povo? Você vai ter que se misturar com alguém deles, e eles dominam sobre a gente. Né? Mas era da vontade do Senhor. E é impossível que nós pensemos que a vontade do Senhor era que Sansão fizesse algo errado. Né? Se a gente for lá em Tiago 1,13, o texto diz que Deus a ninguém tenta, mas que somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E Tiago 1,13. Então, se em Tiago diz que o Senhor não tenta, e o texto de Juízes diz que era a vontade do Senhor, fica difícil a gente colocar que isso fosse algo errado. Né? Talvez não fosse a melhor escolha, a escolha mais sábia ou a escolha lógica, mas não era algo errado. E aí, se formos ler os textos de Êxodo 34, 11 a 16, ou Deuteronômio 7, de 1 a 4, a gente vai ver que os filisteus não faziam parte das 7 nações condenadas por Deus. E dessas nações, sim, se diz, não se unirás, não juntarás, não entregarás suas filhas, não trarás seus filhos. Mas os filisteus não estão ali. O que acontece é que você fica pensando, como é que o cara vai se casar com alguém que é um povo dominador do seu povo? Né? Então, assim, a escolha dos pais ali, os pais como querendo cuidar do seu filho, falam, não é a melhor escolha. Mas ali era a vontade do Senhor. O Senhor tinha um propósito com aquele casamento. Se nós formos lendo os textos de Juízes 14, a gente vai vendo uma série de imaturidade de Sansão. Então vamos continuar lendo 14:5, 14:6 e 14:9. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe, a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira que se apossou dele, que ele o rasgou com quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Pois, de alguns dias voltou ele para tomar, e preparando-se no caminho, para ver o corpo do leão morto, e eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando, e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Algumas coisas que nos mostram essa imaturidade de Sansão. Eu não sei quanto a vocês, mas é fácil cortar um cabrito, pelo jeito né? pelo jeito é fácil. Mas cortar um leão, convenhamos que não é fácil, né? Com a mão assim, com a mão, né? Rasgou de cima a baixo. Uau! Quem, quando criança, não queria ter essa força? Fala a verdade. Até os desenhos, He-Man, até Conan o Bárbaro, certamente se inspiraram aí. Mas ele foi soberbo. E ele foi contra aquilo que ele tinha sido ungido para. Quando ele era, uma das características do nazireu, ele não podia estar perto de cadáveres.
se seu pai ou sua mãe, porventura, viessem a morrer, ele não podia estar ali. E além dele matar aquele leão, depois de alguns dias, ele ainda vendo ali o corpo do leão, ele vai lá e ainda toca, pega aquele mel e ainda come. E outra característica que não podia era comer coisas imundas, né? E se comer algo de um animal morto, convenhamos, não é nada limpo. Mas ele foi e deu aos pais, e não fez eles saberem que aquilo era imundo, né? Nem tampouco que ele havia feito. Eu acho interessante que quando a gente tem um ato de bravura, um ato, algo espetacular, notável, né? Como rasgar um leão, a gente sai contando, né? Hã? É ou não é? Pelo menos para alguém. Não é verdade ou não? Pô, eu rasguei um leão, gente. Pô, você não sabe o que vai acontecer essa semana, cara. Cara, eu rasguei um leão. Na verdade, essa semana um leão me engoliu, mas está tudo bem. É mais fácil, né? A gente tem que matar um leão por dia. Essa semana alguns me engoliram, viu? Foi fácil. Mas a gente sai falando e ele ficou quieto. Então parece uma pessoa madura. Mas ele era sabedor daquilo que o Senhor tinha na vida dele, e ele come aquele favo de mel, como dizendo, fui eu que fiz, eu sou bom. Quando ele se casa, a gente vê ele zombando da situação, então ele faz um enigma para aqueles 30 que vão ali para atazanar a vida dele, e ele fala, ó, se vocês desvendarem esse enigma, aí eu te dou roupas finas. E ele zomba daquilo, como se aquilo fosse algo corriqueiro, né? Como se aquilo não fosse obra do Senhor na vida dele, fosse algo da sua própria força. Mais ainda, quando ele conta a resposta, quando ele dá a resposta para a sua mulher, ainda assim sabendo que ela vai contar, ela é do outro povo, e ele conta a ela. Mais do que contar aquele enigma, ele se enche de rancor e de raiva e mata aqueles 30. E além de tudo isso, não bastando, porque quando a gente tem uma situação de estresse, a gente fala assim, vou para a academia, vou gastar ali, pronto, né? Aliviei meu estresse, né? Continua a vida. Ele vai embora, ele larga a sua esposa. Então ele vai, ele mata 30, ele devolve as roupas e tchau, vai embora para a casa do pai. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente larga a situação no meio do caminho. Quantas vezes a gente passa por uma série de coisas, aí vem mais um obstáculo e a gente fala, não, então agora eu desisto, não dá. Não dá mais. Não aguento, vou-me embora. Aí, não contente, ele volta para sua esposa. Sua esposa não era mais sua esposa. Seu sogro já havia dado ela a outro. Então ele fica novamente irado. Já contei das raposas, queima tudo. E a partir do texto que lemos, onde os judeus estão acomodados com a sua situação de escravos e entregam Sansão aos filisteus, ele mata aqueles 1000 filisteus. E o Senhor se apossa dele ali, e ele mata 1000 homens. Coisa simples. Pega uma queixada ali e mata aqueles 1000 homens. E ali começa o seu governo sobre Israel, seus 20 anos de juízo sobre Israel. E eu acho interessante o texto, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, é o 14, né? Finzinho aqui, ó.
Sansão julgou a Israel 20 anos nos dias dos filisteus. Logo após que termina. Estamos no 15, 20. O 16:1 diz assim: foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e entrou para passar a noite com ela. Passaram 20 anos. Onde ele liderou aquele povo, onde ele conduziu aquele povo. E onde o Senhor fez maravilhas. Ele tinha matado um leão, ele tinha matado a 1000 homens, ele julgou a Israel ali, e aí ele vai a Gaza. E aí ele vai lá e vê uma prostituta e se deita com ela. A partir daí, nós não vemos mais o Senhor com Sansão até o seu fim. A partir daí, diferente de nós que somos habitação do Espírito Santo, o Espírito do Senhor se retira de Sansão. Porque ele viu ali que Sansão estava por sua conta. Porque nós chegamos a uma maturidade tal, onde eu estou há 20 anos já liderando esse povo, eu sou bom, eu não preciso de mais nada. Para que conselho? Para que sentar junto com o irmão? Será que o Fábio tem alguma coisa para acrescentar na minha vida? Fala sério, né? Aquela pessoa que é diferente de mim, nossa, não, eu vou sentar só com quem é igualzinho. Para que eu vou ouvir coisa diferente? Não tenho nada para aprender com isso. E essa soberba vai fazendo da gente. Eu já estou num cargo aqui, ó. Vem, Marcelo, você vai falar isso para mim, cara? Pouco. Eu estou tentando exagerar, mas essa é a nossa situação. Isso é o que a gente faz. Para que é que eu vou escutar? Para que é que eu preciso estar na igreja? Para que é que eu preciso ouvir a palavra do Senhor? É sempre igual, é tudo a mesma coisa. Eu já ouvi, eu tenho 10 anos de banco de igreja. Eu nasci num lar cristão, o que você vai me ensinar? É assim ou não? E aí a gente vai falando assim, eu vou andar um pouquinho mais perto aqui, ó, do abismo. Ó, não caio. Ó, sou bom, não caio. Um pouquinho mais. Chegar um pouquinho mais perto. E a Bíblia diz para a gente, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. E não está ali à toa. Está ali porque ele sabe que a gente é assim. A gente quer andar o mais próximo possível do abismo. A gente quer enfrentar, porque a gente fala assim, a gente é bom, já passei por muita coisa. Eu já matei leão, porque aí não é mais o Senhor que fez por mim, né? Eu já matei leão, eu já matei 1000. O que vai acontecer? Quantos leões você já não matou? Quantos leões já o Senhor não matou na sua vida? Quantos 1000 o Senhor já não tirou da sua frente? Você nem sabe, mas você se enche o peito e fala, e eu vou caminhar aqui, ó, no limite, até que você cai, até que Sansão cai, até que você confia no seu próprio coração, fala, vou fazer o que manda o meu coração. Porque eu tenho muito tempo de igreja, eu canto lá na frente, toco, faço parte do dia amigo, venho aqui, eu compro coisa na cantina, eu adoro missões. Vamos comparar, pedir 3 pessoas para ler Juízes 14:6, Juízes 15:14 e por último Juízes 16:3.
Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Juízes 15, 14. Chegando ele a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. 16, 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras e, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-a para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Qual a diferença nesses 3 textos? Os 2 primeiros, então, o Espírito do Senhor. E nesse, Sansão sim era forte. Ele tinha a sua força. Gente, a porta de uma cidade não era uma madeirite de... né? Portãozão, trancado. Ele arrancou as 2 portas, carregou ela embora. Era uma porta de cidade. Não devia ser pequena, não é para passar uma pessoinha assim, que nem o Marcelo. Né? Para passar cavalos, carruagens. Né? Ele arrancou aquilo, saiu andando e caminhando. Ele sim era forte. Mas a grande diferença aí é que ele estava só. Que ele estava por conta dele. Pelo que ele tinha colocado no seu coração. As decisões de Sansão já não vinham mais dos propósitos do Senhor, mas sim do seu coração. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Provérbios 16, Dilson, você que queria tanto ler, Provérbios 16, se você puder ler para a gente. Deixa eu ver. 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 16, não 16, 1. 16, pode ler. 16, é isso que eu perguntei. Provérbios 16 todo. Então é 16, 16? Não, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 33. Pode ir passando, Dilson, tá tudo bem. Vamos voltar novamente. Bom dia. Bom dia. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Até o fim. Até o final. Então vamos lá. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios
justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a astutícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios o executa. Coroa de honra são as cãs que se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Obrigado. Obrigado, Dilson. Não vou pedir para o Dilson. Provérbios 28, seu Aldo. Não inteiro também. 28, 13 e 14. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim é morte. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair do mal. E o 26, seu Aldo. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que confia no seu próprio coração é insensato. E quantas vezes nós ouvimos ou damos este conselho? Segue o que o teu coração manda. Se joga. O que teu coração te diz? O coração do homem é enganoso. O que o Senhor te diz? Dobra o seu joelho, coloca diante do Senhor, escuta a voz do Senhor, Ele fala contigo. As escolhas por uma prostituta e depois por Dalila não faziam parte do plano de Deus. E Sansão, a partir daí, estava só, desprotegido da graça de Deus. E a única coisa que ele possuía era a sua força. Ou seja, nada. Nada. João 15, 5, no finalzinho do texto, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Não adianta você ser forte e carregar um portão de cidade, mas sem mim você não mataria 1000, sem mim você não rasgaria um leão. Sem mim nada podeis fazer. A nossa vitória provém de Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Fica
a lição, fica a dica para a gente. Não adianta a gente ter dom, não adianta a gente ter as coisas do Senhor, que são dadas pelo Senhor, se a gente não faz para Ele, se a gente não faz segundo o seu propósito, se a gente não faz para agradar o Senhor, se a gente faz para cumprir o nosso ego, se a gente vem aqui à frente, seja para dar uma aula, seja para cantar, seja para fazer uma oração, seja para fazer o que for, se for para agradar a mim mesmo, se for para encher o meu ego, não serve de nada. Tudo o que fazemos tem que servir ao Senhor. Quando abrimos a porta da igreja para o dia amigo, não é para que a gente fale a gente é legal, a gente é o máximo. É para engrandecer ao Senhor Jesus. Eu sei que a Lívia cozinha super bem, mas quando ela cozinha ali para a cantina, se ela for assim para falar, cozinho bem para caramba, não é para isso. Mas é para a glória do Senhor Jesus, porque ela sabe que o fim é para estar para as missões. Quando a gente vai dar banho na Missão Sena, que estão precisando ainda, certo, Márcia? Não é para agradar a você, não é para dizer que você é o máximo, não é para contar para suas amigas que você tem acesso livre à Cracolândia, mas é sim para engrandecer o nome do Senhor Jesus. O propósito é dele. Todos nós temos as nossas derrotas, as nossas vitórias, e com Sansão não era diferente. Mas a gente não pode olhar só para as derrotas, porque hoje nós temos a história completa, porque hoje a gente é fácil da gente julgar, assim como Davi, a gente falou diversas vezes. Mas Sansão pagou as consequências. Marcelo falou isso na semana passada. Nós temos as consequências dos nossos pecados. O que fazemos, temos que arcar com elas. As suas escolhas foram tão boas em alguns momentos, mas isso não significou a sua derrota. Nós que temos e tememos a Deus, devemos sempre, e nós cantamos isso semana passada, independente da situação, espelhar-nos em Deus. Eu fico muito feliz quando a Van fala que ela tem vários exemplos, mas Van, aqui ninguém é exemplo para ninguém não. Aqui a nossa vida com o Senhor Jesus é que tem que ser exemplo. A sua vida com o Senhor Jesus é exemplo para um monte de gente. O que o Senhor Jesus faz nas vidas de cada um de nós é que é exemplo para que a gente possa seguir perseverante. A vida de um ou de outro não é melhor do que ninguém, não é mais do que ninguém, mas aquilo que o Senhor Jesus faz, apesar de cada um de nós, é sim um exemplo. É um exemplo de que o Senhor quer nos usar, que o Senhor ama o pecador, de que o Senhor nos ama, e Ele tem um propósito para cada um de nós. E nós temos que levar a palavra dEle lá fora. Como o Senhor faz de nós fracos, de nós caídos no sentido de semblante caído, não de caídos de pecado, mas como nós, pecadores, podemos levar a palavra do Senhor, só vem dEle, não vem de nós. Nenhum de nós é forte o suficiente para caminhar sozinho. Mas o testemunho de vida do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, isso sim serve de exemplo. E todos os exemplos que você deu, acrescente o seu ao fim da lista, para todos nós. Porque é isso que é, e isso é comunhão. A gente vive aqui para que os exemplos do que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas sirvam de força, vamos junto. Nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. É muito maior do que um leão, é muito maior do que 1000 homens, é muito maior do que colunas de cidades. Inclusive os exemplos de derrota.
inclusive. Porque se eles fossem o máximo, seria fácil a gente dizer que o Senhor não era necessário. Mas nas derrotas, e a gente olha e fala, como é que pode um homem desse ter caído assim? Olha para a sua vida e responde essa pergunta. Hoje a gente tem o contexto inteiro, mas pensa no seu dia a dia, como é que você caiu de novo naquilo que você sempre faz? O que faltou ali a Sansão, depois de 20 anos de liderança, é o que acontece com a gente. A gente se ensoberbece, a gente fala que não precisa de mais nada. A gente se acha autossuficiente. Ouvi o pastor de novo, puxa vida. Dalila, com a sua beleza e com a sua voz suave, é a personificação do que o mundo pode nos oferecer. O mundo é belo, o mundo é sutil, o mundo é sedutor. E assim como Dalila, o mundo está aí te seduzindo, te falando, não, para quê? Não vai na igreja não. Vem para cá, vem curtir, olha esse sol. Para quê? Ficar lá enfurnado, ouvindo um cara chato ficar falando, com aquela voz. Para quê? Dá sono. Outros fazem assim, né? Para quê? Mas o mundo seduz, o mundo lá fora tem muitas coisas que nos atraem a ficar por lá. Seja na televisão, e a televisão já está perdendo o seu valor, estão achando outras coisas. A internet nos consome. A gente vê crianças pequenas viciadas em coisas que você fala, como eu tiro ela daí agora? E vai seduzindo aos poucos, é inofensivo, não tem problema. Essa semana eu conversei com um amigo que eu disse que meus filhos ficavam no máximo 10 minutos por dia no celular ou num aplicativo qualquer. Você está louco? E o resto do tempo? Faz o quê? Porque nesses 5 minutos eles ficam quietos, e o resto? Pois é, mas é assim que você está criando o seu filho. Você está alienando a sua família, você quer ele longe de você. E o mundo é sutil, cuidado. As novelas são lindas, cheias de paixão, cheias de coisas. Cuidado com o que você põe dentro da sua casa, porque aquilo se torna normal. E depois você olha o mundo e fala, ué, como assim? Que cena é essa? Ué, não é normal? Você não pôs para dentro de casa? Para que eu tenho que vir no meu plantão se é feriado? Está todo mundo viajando, deixa eu ir também. Não vou não. Para que eu vou ajudar? Tem tanta gente. Eu não faço diferença. Ai, cantar no coro não. Hoje às 4, né? 4 da tarde. Puxa vida, sério. Almoço de Dia das Mães é difícil, mas puxa, tem que ir lá tocar. É duro. A questão é qual o preço a pagar para que se tenha esse encanto passageiro de Dalila. E não é só sobre traição, mas sim do encanto passageiro de qualquer pecado, porque te dá prazer por aqueles poucos segundos, por aqueles poucos minutos, por aqueles poucos anos. E depois? E a resposta é cegueira. Sansão teve seus olhos arrancados, ele ficou cego. E quando contou a Dalila ele quebrou o seu pacto com o Senhor, teve a sua cabeça raspada, seus olhos arrancados, perdeu a sua força e ficou cego, não enxergava mais. E aí a gente entra numa depressão profunda, e aí a gente entra num caminho sem volta, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou digno, eu não posso, eu não vou, eu não faço, eu não quero receber ninguém, eu não quero falar com ninguém, pronto, estou em casa sozinho, sem nada. E é assim, rápido. E por isso, de novo,
como é precioso, irmão, estar ao seu lado. Porque um dia que eu estou fraco, você está forte. O dia que você está fraco, eu estou forte. E eu não estou forte por mim, mas eu estou forte em Jesus. E a gente vai caminhando, a gente vai levantando um ao outro. E é por isso que é importante estar aqui. Por isso que é importante a gente se relacionar com os irmãos da mesma fé. Porque no dia que a gente precisa de conselho, a gente não precisa ouvir o que a gente quer do nosso coração, que é enganoso. A gente precisa ouvir a verdade que dói. Mas a gente vai procurar aqueles que nos falam aquilo que a gente quer ouvir. É isso aí, faz mesmo. Vai, sai de lá. Aquele cara lá não serve mesmo. Não, né? Mas é o que a gente faz, a gente quer, é o nosso próprio ego. É assim que a gente é assim que foi Sansão nesse momento. Sansão deixou de ouvir a voz do Senhor para seguir os seus próprios caminhos. Mas lá, no fim, ele percebeu que quem dava toda aquela força era o Senhor. E ele ora a última vez, dizendo: Senhor, restitui-me essa tua força. Eu acho interessante que o texto é tão detalhista que ele diz no momento em que ele foi preso e estava ali, cego, o texto fala, e seus cabelos voltaram a crescer. Cabelo cresce até que rápido, né? Mas pouquinho por dia. Seus cabelos voltaram a crescer. Quanto tempo será que ele teve para refletir, para pensar, para se arrepender? Porque não foi assim, foi preso, arrancaram seus olhos, peraí, vamos lá e agora eu sou. Demorou. Ele ficou ali, rodando, né? Rodando enquanto os outros brincavam, né? Eles olhavam para ele como se fosse um brinquedo. Seu cabelo voltou a crescer. Que detalhe rico. Quanto tempo ele teve ali para se derramar aos pés do Senhor? E você fala assim, puxa, o Senhor não me responde? Pô, pedi agora, acabei de falar, Senhor, me livra. Pô, o Senhor não responde, o Senhor não me ouve. A gente quer assim, a gente reclama da geração Y, que quer as coisas tudo muito rápido, mas a gente também quer. Nós também queremos que o Senhor nos responda com toda a velocidade, mas a gente não pensa em todas as consequências daquilo que a gente vem fazendo. Mas quando cai, o Senhor responde rápido, vai. Seus cabelos foram crescendo. E ele se arrepende, ele ora, e ele, ali naquele momento final, mata mais gente do que ele havia matado em sua vida inteira. E ele começa a libertação de Israel. Depois, no fim, Davi vem a finalizar. Eu queria ler mais 3 textos com vocês, não longos como o Dilson leu. Coitado, Dilson, obrigado. Mas eu queria ler Hebreus 6:12. Outro, por favor, abra em Mateus 17:20. E por último, eu queria que todos lessem Hebreus 11:6. Hebreus 6:12, Mateus 17:20 e todos Hebreus 11:6. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Mateus 17:20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Como está a sua fé? Todos, Hebreus 11:6. Vamos só mais um tempinho, alguns estão achando. Agora sim? Sem fé é impossível agradar a Deus. E você, tem agradado a Deus?
Boa macarronada para todos. Deus nos abençoe no dia de hoje. Às 4 da tarde, ensaio do coro.